Bom, meu nome é Rebeca, sou anestesista, certo? Estou cursando dor. E aí a gente vai conversar um pouco sobre o tratamento fisiopatológico da dor, ou tratamento farmacológico da dor, certo? Depois dessa aula de fisiopatologia bem densa, e aí a gente vai resgatar vários conceitos que o professor Hazen falou, para a gente conseguir fazer esse tratamento adequado, de acordo com o tipo, com o mecanismo da dor, certo? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a definição de dor, classificação da dor de acordo com seu tipo, com o mecanismo em dor neuropática, nociceptiva, nociplástica e mista, resgatar alguns conceitos que o professor já falou, certo? Os conceitos e características relevantes para cada tipo de dor e falar um pouco dos principais componentes farmacológicos de acordo com o tipo de dor, tá certo? Primeiro, falar da definição, o professor já conversou um pouco a respeito disso. A dor é uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, associada à lesão tecidual, real ou potencial, ou descrita em termos dessa lesão. Tá? A dor é uma experiência que é sempre subjetiva, então o paciente que vai realmente nos descrever, vai nos contar, nós não podemos, de fato, sentir a dor do paciente. E cada indivíduo vai aprender, vai descrever, vai chamar de dor aquilo que ele tem de acordo com as experiências prévias da sua formação cultural, o que ele já experimentou e já vivenciou de dor ou não. Então aqui é o diagrama da dor, certo? É o diagrama de dor nas suas mais variadas dimensões. É bem antigo esse diagrama e ainda bem assim, utilizado para a gente entender um pouco da dor, diferenciando dor de nocicepção. Nocicepção nós vimos que é um sistema, uma parte do nosso sistema somatosensitivo, que vai captar esses estímulos, que vai transformar esses estímulos em estímulo elétrico, como o professor bem falou. A dor já é mais a interpretação, é a ligação desse sistema periférico com o nosso sistema nervoso central, certo? Então vai ser a interpretação, aquilo que o paciente vai chamar de dor, de fato, vai qualificar aquele estímulo como um estímulo doloroso. Já tem outra dimensão, que é a dimensão emocional da dor, que é o aspecto negativo que o paciente, que cada indivíduo dá à dor, certo? E a parte que nós vamos ver, que o paciente vai nos relatar, vai nos mostrar, que é o comportamento doloroso. Vai ser a careta que ele vai fazer, a face que ele vai fazer de dor, o gemido, vai ser tudo isso. Então, assim, o desespero, a agitação. Então, isso é o que nós podemos ver. E a gente pode ver que o fenômeno doloroso ele é bem mais amplo do que o que a gente está vendo. De fato, é subjetivo, certo? A gente não consegue ver todas as dimensões da dor. Aqui, mais uma vez, falando só brevemente da classificação da dor quanto ao mecanismo e a etiologia da dor. A gente tem a dor nociceptiva, neuropática, nociplástica e a mista, acrescentando a mista, certo? A dor nociceptiva é caracterizada por um aumento dessa nocicepção, certo? Ativação de nociceptores e dano de tecidos não neuronais. Já a dor neuropática, normalmente ela é de uma característica secundária. Secundária é uma lesão ou uma doença do sistema nervoso somatosensitivo. Já a dor nociplástica, ela normalmente é de uma etiologia primária. Ela não tem aquela causa definida, certo? Ela não vai ter uma ativação, vai ter uma nocicepção alterada, vai ter uma disfunção da nocicepção, mas sem lesão, certo? Sem lesão, tanto do sistema somatosensitivo ou do sistema nociceptor. E a dor mista, que é a dor da vida real, é a dor que é mais frequente nos nossos consultórios, na nossa enfermaria, que é quando abrange mais de um componente. É a dor oncológica, é aquele paciente que tem uma dor radicular associada a uma dor miofacial. Então, nós vamos ter mais de um componente da dor. E o porquê que eu estou falando do tipo de dor, desse tipo de classificação? Como o professor falou, vai ser um guia para o tratamento. Eu tenho guias para tratar a dor diferente de uma dor neuropática, diferente de uma dor nociceptiva, de uma dor nociplástica. Então, ele vai ser um guia para o tratamento. Outra questão que eu lembro aqui é para a gente ter um cuidado específico da gente
não misturar as classificações. A classificação quanto ao mecanismo vai guiar nosso tratamento, mas nada tem a ver com a classificação temporal. Então, dor neuropática não é sinônimo de dor crônica. Existe a dor da neurite herpética, que é uma dor aguda e de componente extremamente neuropático. A mesma coisa é para as dores nociceptivas. Dor nociceptiva não é sinônimo de dor aguda. Existem dores nociceptivas crônicas. Uma osteoartrose de joelho, uma osteoartrose de quadril, são dores de caráter nociceptivo que vão se perdurar, certo? E falando um pouco da dor neuropática, é uma dor causada, mais uma vez, por lesão ou doença do nosso sistema somatosensitivo. Pode ser qualquer componente, desde o componente periférico a componente mais central, certo? Tem substrato anatômico, normalmente tem um substrato, tem uma lesão, tem uma doença, tá? E o diagnóstico a gente dá mais por história e exame físico. A gente não tem uma dependência dos exames complementares, a gente vai ver que a gente pode dar esse diagnóstico tranquilo. Não tão tranquilo, mas assim, tranquilo só por história e exame físico. Os exames complementares ficam mais para documentar, para tirar alguma dúvida, para localizar bem a lesão, certo? Alguns sintomas que podem cursar na dor neuropática, certo? Alguns sintomas positivos, como hiperalgesia, alodinia, sintomas positivos que o quê? Que nos remetem a um ganho de função do nosso sistema somatosensitivo. E tem alguns sintomas também negativos, hipoalgesia, hipoestesia, outros sintomas positivos também, como parestesias e desestesias. O que eu quero dizer é que na dor neuropática ela pode ter junção tanto de sintomas positivos quanto negativos. É aquela velha, assim, o paciente queixa-se assim: meu pé está dormente, mas eu sinto dor. Como é que pode? Assim, aquela anestesia dolorosa, tá anestesiado meu pé, mas tenho dor. Então, assim, tem uma concomitância tanto de sintomas positivos quanto de sintomas negativos. Mas o que vale a gente lembrar é que não há sintoma patognomônico para dor neuropática. Não quer dizer que porque frequentemente nós ouvimos o paciente se queixar, doutora, só de soprar, só de tocar naquela região acometida já desencadeia dor, que é a alodinia, certo? Não quer dizer que é patognomônico de dor neuropática. Existem relatos de alodinia e de hiperalgesia também, e outro tipo de dor nociceptiva, certo? Só nos remete mais frequentemente a uma dor neuropática. Mas isso só indica o quê? Estímulo de sensibilização central. Só quer dizer que sensibilizou centralmente o meu sistema nociceptivo, mas não, assim, somatosensitivo, mas não quer dizer que é patognomônico, tá? Aqui eu trago uma escala, o DN4, que é a escala mais usada. Não existe escala padrão ouro. É só o DN4 é uma escala rápida de 10 questões, 10 perguntas, 7 de exame físico, ou 7 de questionário de pergunta e 3 de exame físico. Se o paciente responder 4 ou mais pontos, responder sim para 4 ou mais dessas perguntas, é uma provável dor neuropática, certo? E o que é que normalmente nós nos apropriamos, né, para dar o diagnóstico de dor neuropática? Nós vamos nos apropriar dos descritores de dor, do que o paciente vai nos descrever: é um choque, é um formigamento, é agulhada, é dormência. Associado a isso é uma história de dor. É um paciente que tem diabetes, é um paciente que usa algum medicamento, fez algum tratamento quimioterápico recente, certo? É um paciente que tem HIV, é um paciente que teve um passado de herpes zoster. Então, a gente vai se apropriar desses conceitos e, somado a isso, a correspondência neuroanatômica. Tem que haver plausibilidade. Não adianta ter um exame de imagem indicando uma compressão, uma hérnia discal, e se não for o território correspondente. Então, aquela dor não está correspondendo, não existe plausibilidade anatômica, certo? E agora sim, vamos falar um pouco do tratamento. Essa meta-análise do Lancet, ela é muito boa, recomendo a todos a lerem, certo? E ela chega para a gente com alguns graus de evidência, algumas coisas que a gente pode usar, certo, no nosso dia a dia. Primeiramente, ela traz como recomendação forte, certo, para o uso de gabapentinoides, certo,
e inibidores duais da recaptação de serotonina e noradrenalina, do loxetina e a venlafaxina, e os tricíclicos. São medicações de primeira linha no tratamento da dor neuropática, certo? Ela vem com recomendação fraca para o tramadol, a gente vê aqui que é a segunda linha, o tramadol, o opioide, e terceira linha, os opioides fortes. Então, não cabe na prescrição de dor neuropática o paciente estar com opioide e não estar com gabapentinoide e antidepressivo tricíclico. Então, assim, é uma ordem que deve ser obedecida, certo? E para as neuropatias periféricas, ela traz como segunda linha a lidocaína, PET e a capsaicina, certo? Fala também um pouco dos analgésicos simples, para todos os tipos de dor, principalmente para dor neuropática também, cabe a dipirona, cabe o paracetamol. AINES não tem evidência, certo? A meta-análise da Cochrane mostra que não há evidência do AINES em dor neuropática, tá? E, resumindo, mais uma vez, primeira linha, os gabapentinoides, que são a gabapentina e a pregabalina, os antidepressivos tricíclicos, duais e os tetracíclicos. Hoje em dia a mirtazapina vem surgindo bastante, principalmente nos pacientes idosos, pacientes oncológicos com inapetência, certo? Vem a segunda linha, os opioides, principalmente o tramadol, tá? E de terceira linha vem os outros medicamentos, que são os opioides fortes, os outros anticonvulsivantes, cetamina, alfa-2 agonistas, lidocaína, o sulfato de magnésio, toxina botulínica e os neurolépticos, tá? Então, assim, para essa terceira linha não existe evidência de ordem, tá? E daí a gente vai diante de algumas exceções, só para a gente se guiar um pouco, como eu falei, na neuralgia pós-herpética, principalmente se vier com componente de alodinia, essa neuralgia pós-herpética, nós podemos fazer uso da lidocaína e da capsaicina, certo? Tópica. Neuropatias superficiais também, tá? Neuropatia diabética, existem mais estudos com os antidepressivos, certo? Não quer dizer que não podemos usar um gabapentinoide para neuropatia diabética, mas é porque existem mais estudos com os antidepressivos. Neuralgia de trigêmeos típicas, a carbamazepina, tá? Questão bem comum de prova. E as neuropatias de origem central, o HIV, vem aqui a lamotrigina, tá certo? É o uso precoce da lamotrigina. Não quer dizer, mais uma vez, enfatizo, que não quer dizer que nós não podemos usar os gabapentinoides e os antidepressivos. Mas é uma medicação que a gente deve lembrar de usar precocemente, certo? Nesse tipo de neuropatia. Falando um pouquinho específico de cada medicação. Os gabapentinoides, como o nome vem GABA, eles são anticonvulsivantes e achava-se que ele tinha ação GABAérgica, de inibidor do sistema nervoso central, mas não existe essa ação. A ação dele, no caso do mecanismo da dor, é principalmente no canal de cálcio do neurônio pré-sináptico, certo? Ele vai lá bloquear a subunidade alfa-2 do canal de cálcio. Uma vez que o cálcio não entra, essa vesícula que está cheia de neurotransmissor excitatório na membrana, para jogar na membrana, na sinapse, neurotransmissores excitatórios como glutamato, aspartato, substâncias P e o gene regulador da calcitonina, essas substâncias não são eliminadas porque não entrou o cálcio, certo? Então, a ação dos gabapentinoides é principalmente no bloqueio do canal de cálcio. Outra ação deles é na via descendente analgésica da dor, certo? Principalmente na via noradrenérgica. Falando um pouquinho especificamente assim, sobre a gabapentina e a pregabalina, que é uma dúvida corriqueira assim, do consultório, que medicação a gente usar ou não. A biodisponibilidade, existem diferenças gritantes realmente farmacocinéticas e de biodisponibilidade. A gabapentina ela só é absorvida no duodeno. Já a pregabalina ela é absorvida em todo o nosso trato, praticamente todo o nosso trato gastrointestinal. A gabapentina ela precisa de carreadores de aminoácidos, Então, uma vez que esses aminoácidos são saturados, a absorção dela fica comprometida. E aqui a gente pode ver que a pregabalina ela tem uma farmacocinética mais linear, ou seja, eu estou aqui aumentando as doses da pregabalina e estou aumentando minha concentração plasmática também. Já a gabapentina, quando eu chego em doses mais altas, por mais que eu aumente as dosagens, vai haver pouco aumento na concentração plasmática. Então, vai predominar o quê? Os meus efeitos colaterais, certo? Essa é uma das vantagens do uso da pregabalina.
A afinidade pelo receptor também é outra vantagem. O receptor ele é 6 vezes mais ativado pela pregabalina. Isso explica as diferenças de dose. As doses da pregabalina chegam a 300, 600. Já da gabapentina a gente chega em doses de 3.600, certo? Outra diferença no pico plasmático, um pico plasmático mais precoce, certo, da pregabalina, baixa ligação proteica, ambas têm. Ambas não sofrem metabolização hepática, o que dá segurança para a gente usar naquele paciente com insuficiência hepática, certo? E a eliminação é predominantemente renal, a pregabalina é de eliminação 98% renal, e a da gabapentina é por fezes e eliminação renal também. Outra diferença importante é em relação ao custo, né, das duas medicações. O custo da pregabalina é um pouquinho maior. Quanto aos efeitos adversos, são semelhantes entre elas, certo? Tontura, astenia, cefaleia, edema de extremidades. A gente vê bastante edema de tornozelo, os pacientes referindo com o uso da gabapentina, ambliopia, mioclonia, ginecomastia. E aqui trago só uma tabela para a gente lembrar de corrigir para a função renal. Ambas as drogas, já que elas são de eliminação renal, tá? Aqui mais uma tabela só mostrando um pouco da dose. A gabapentina, sempre a gente começar com doses baixas, tanto de gabapentina quanto de pregabalina, 100 a 300 miligramas antes de dormir. Lá na HC a gente tem a gabapentina 60 miligramas, xarope, certo? Mas assim, comprimido é a partir de 600, certo? De 300. Então, assim, a gente começa, principalmente nos idosos, começa uma dose baixa à noite, antes de dormir, já que dá sonolência. A pregabalina também, aumentos graduais, até chegar nas doses máximas, se for uma dor neuropática e se assim precisar. Falar um pouco sobre os antidepressivos. Os antidepressivos têm uma gama muito grande de medicamentos antidepressivos. Mas para o uso da dor, nós ficamos principalmente com os tricíclicos, né, a amitriptilina, a nortriptilina. Ficamos com os inibidores duais, né, da recaptação tanto de serotonina como adrenalina. Lembrar da trazodona, eu trago aqui a trazodona, porque pode variar, assim, embora não seja muito utilizado, mas a gente lembrar de que pode ser usado. De 75 a 200 miligramas, ela tem uma ação porque ela não dá tanta disfunção erétil como os outros antidepressivos, então ela se torna interessante se o paciente viesse queixando desse efeito colateral, desse efeito adverso. Certo? E lembrar do papel dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Tem uma utilidade baixa, realmente, na dor, mas normalmente os pacientes podem já vir usando. O paciente já vem usando fluoxetina, sertralina, a gente vê muito isso por indicação psiquiátrica. Então, o que é que nós podemos fazer? Suspender a medicação de indicação psiquiátrica? Não. O que é que nós podemos? Nós podemos associar os antidepressivos tricíclicos, que ele tem uma ação mais na via noradrenérgica, e fazer o famoso dual fake, certo? Que aí a gente está tentando simular os inibidores duais da recaptação, tá? Mas eles têm uma ação não tão boa na dor. É melhor se a gente diminuir a recaptação de noradrenalina. Aqui mostrando a figura ilustrativa da ação, da inibição da recaptação de serotonina e de noradrenalina. Então, nós estamos buscando principalmente a atividade pré-sináptica dos antidepressivos, certo? A gente pode ver que tem aqui receptores de histamina na pós-sinapse, no neurônio pós-sináptico. Nós temos receptores também muscarínicos, temos receptores adrenérgicos, que eles vão agir, mas essa ação pós-sináptica vai deflagrar mais os efeitos adversos dessas medicações, certo? E a ação deles, principalmente, é a ação nas vias descendentes. Na via descendente noradrenérgica, principalmente que vem lá do locus cerúleus, e na via serotoninérgica, que vem principalmente no núcleo magno da RAF, certo? Tem também uma ação periférica, principalmente de bloqueadores de canais de sódio, desculpa. Então, também eles têm uma ação periférica. Aqui eu mostro a molécula dos tricíclicos, que são os mais estudados, mais estudados para dor. Nós vemos que ele tem vários ligantes. E os ligantes que nós queremos é assim, na diminuição da recaptação de serotonina e norepinefrina, mas a gente também ele liga pós-sinapticamente a receptores muscarínicos, que vão dar efeitos adversos, como boca seca, sonolência, constipação, certo? Aumento da pressão intraocular, retenção urinária. Então, pacientes idosos, pacientes que têm glaucoma, a gente tem que ficar realmente de olho. Ele também tem ação no receptor alfa,
um adrenérgico, dando hipotensão ortostática, certo? É uma queixa frequente, tomar cuidado mais uma vez, principalmente nos pacientes idosos, né, que se queixam bastante disso. Receptores estaminérgicos vão determinar a sonolência, a fadiga, tá? E a arritmia quando a gente bloqueia o canal de sódio, certo? Então, assim, é uma molécula bastante suja, certo? Que a gente quer só esses efeitos, mas ela vem com vários outros efeitos colaterais, adversos. Aqui é uma comparação da amitriptilina com a nortriptilina. Ambas são eficazes para a dor, certo? Para o controle efetivo da dor. E a nortriptilina vem com menos efeitos colaterais, menos efeitos anticolinérgicos, muscarínicos, né? Menos sedação, menos efeitos ortostáticos, com a inibição da noradrenalina semelhante, certo? E com a inibição menor da serotonina. Então, talvez, assim, se o paciente, dependendo dos custos, porque já é uma medicação mais cara, talvez iniciar a nortriptilina, mas lembrar que a amitriptilina também é eficaz. Falando um pouco sobre os duais, a venlafaxina e a duloxetina, estão vindo cada vez mais estudos, a duloxetina principalmente. Acaba que a medicação que quando a gente junta assim com os efeitos adversos dos tricíclicos e o aumento da pressão, que é bem mais pronunciado na venlafaxina, acaba que a duloxetina fica a medicação que a gente mais frequentemente consegue usar nos pacientes idosos, principalmente, certo? Mas tem efeitos adversos como náusea, tontura, a sonolência da duloxetina, então tentar prescrever à noite, e a venlafaxina trazendo como efeito adverso insônia, então prescrever mais pela manhã, certo? E ambas têm metabolismo hepático. Aqui mostrando a comparação dos efeitos adversos dos tricíclicos e dos inibidores duais, certo? Mostrando a diferença. E aqui a dose. Uma coisa interessante é que a amitriptilina, ela é uma droga que pode ser utilizada para o tratamento antidepressivo, de fato, da depressão, mas com doses muito mais altas, muito mais elevadas do que para o tratamento da dor. Nós podemos começar com 25 miligramas, com 12,5 miligramas, certo? E aí o aumento paulatino dessa dose. Não chega nem a gente normalmente não chega nem a 150 miligramas dia, a gente chega normalmente a 50, a 75, e já tem efeito analgésico bom, certo? A amitriptilina. A duloxetina começar com 30 e aumentando até 60, a venlafaxina pode começar com 37,5 e aumentando também paulatinamente. Falar um pouquinho também dos opioides. Os opioides também cabem na dor neuropática, como a gente viu que o tramadol é de segunda linha, né, a indicação de segunda linha do tratamento, certo? Os opioides eles agem em todo o nosso sistema da dor, certo? E todo o nosso sistema, todo o nosso sistema somatosensitivo, desde a periferia, principalmente se tiver uma periferia lesada ou inflamada, certo? Eles já exibem receptores opioides, agem no corno da raiz dorsal, certo? E agem centralmente no tálamo, no córtex somatosensitivo e na amígdala. Então, o opioide ele age em toda a nossa via da dor. Ele tem uma ação pré-sináptica, principalmente de inibição do cálcio, e assim como os gabapentinoides, inibindo o cálcio, vai diminuir a secreção de neurotransmissores excitatórios na membrana sináptica, e tem uma ação pós-sináptica também. O receptor opioide é um receptor metabotorópico ligado à proteína G, certo? Que ele vai gerar o quê? Vai gerar um segundo mensageiro, que é o AMP cíclico, certo? E uma vez que ele gera esse AMP, numa casa assim, quando eu ligo o opioide nesse receptor, ele inibe a adenilato ciclase e inibe o AMP cíclico, certo? Então, uma vez inibindo, eu vou aumentar o meu efluxo de potássio. Aumentando o meu efluxo de potássio, eu vou deixar minha célula hiperpolarizada. É como se a célula tivesse, meu neurônio pós-sináptico estivesse sempre em período refratário. Um novo estímulo não gera condução do impulso nervoso, certo? Então, assim, essa é a ação do opioide. Também tem uma ação naquele interneurônio inibitório que o professor falou, certo? Normalmente, quando nós estamos aqui, assim, nós estamos sem dor, no caso, assim, sem dor, o meu sistema modulatório ele está inibido, ele não tem sentido de estar ativado, minha via descendente analgésica. Então, ele está inibido por um neurônio GABA. E o opioide
frente a um estímulo álgico, ele retira essa inibição do sistema inibitório analgésico da dor, certo? Então, principalmente lá na substância periaquedutal cinzenta, certo? E aí vai aumentar a minha aferência, minha eferência inibitória da dor. Falar um pouco do tramadol, né, nessa questão da dor neuropática, é um antagonista Mi fraco, certo? A gente usa mais ele por essa inibição da recaptação de serotonina e noradrenalina, que a gente viu que é tão benéfica para a dor, certo? 70% da sua ação pela inibição da recaptação, certo? O efeito opioide dele é pelo metabólito, então precisa da passagem, né, da primeira passagem e da metabolização, né, pela enzima hepática. A potência EV dele é similar à codeína, ou seja, 1:10 em relação à morfina. Já a potência via oral dele é um pouco melhor. Ele tem uma biodisponibilidade via oral melhor do que EV, certo? E como eu falei, apenas 30% do seu efeito analgésico é opioide, 70% dele é por inibição da recaptação. Cuidado nos pacientes que tiverem falência renal e hepática, né, de reduzir dose, e cuidado com aqueles pacientes que já usam algum inibidor da recaptação, antidepressivos, que podem deflagrar síndrome serotoninérgica. Ele diminui o limiar convulsivo e tem uma dose teto de 400 mg por dia. A gente pode começar 50 mg de 6 em 6 e aumentando, a depender da dose, a depender também da dor. A metadona, ela vem em terceira linha, já que ela é um opioide forte. Ela pode ser usada na dor neuropática, principalmente nas dores de origem oncológica, assim, de dores mais malignas, assim, ela fica mais assim, seu uso mais habitual, mas pode ser também utilizado em outros tipos de dor neuropática. Como a gente vê, os opioides para dor neuropática, a ação MI, existe ação MI nele sim, mas a gente busca os opioides que tenham outro tipo de ação. E a metadona, ela tem antagonismo ao MDA, tem também inibição da recaptação de noradrenalina e norepinefrina. Então, por isso que a gente pode usá-la mais frequentemente na dor neuropática. Ela tem uma farmacocinética muito variável, o que deixa a gente bem cauteloso e respeita bem essa medicação para ser utilizada. Ela tem um risco de acúmulo, ela tem uma meia-vida de 12 a 50 horas, então realmente é muito variável. Normalmente acontece a estabilização dos níveis plasmáticos em 72 horas, então cuidado para não ficar aumentando. Não melhorou a dor, o paciente não teve uma resposta, não melhorou a dor em menos de 3 dias, cuidado para não ficar fazendo esse aumento, certo? Principalmente pelo risco desse acúmulo. Tem a metabolização hepática, né? Então tem uma interação medicamentosa ampla com antirretrovirais, antifúngicos, então realmente é uma prescrição bem atenta, né? E conciliar a prescrição, né, do paciente. Tem uma eliminação pelas fezes, mais do que uma eliminação urinária. E quando os pacientes desenvolvem doença renal crônica, acaba que essa eliminação pelas fezes começa a contrabalancear essa eliminação urinária. E daí o que torna seguro o uso dela nos pacientes com insuficiência renal, certo? Que a gente consegue utilizar. E cuidado com o aumento do intervalo QT, cuidado com as arritmias, é sempre de bom tom a gente solicitar um eletro prévio, principalmente daqueles pacientes que usam doses altas, aqueles pacientes oncológicos que usam doses altas de metadona, e ficar seriando o eletro. A buprenorfina também surge como terceira linha, ela tem uma ação semelhante à metadona, então ela não tem só a ação MI, ela também vai ter outro tipo de ação que vai tornar ela interessante para o tratamento da dor neuropática, certo? Ela é um agonista MI parcial e um antagonista kappa, tá? Ela tem uma potência in vitro maior que a morfina, mas ela não é visto essa potência clinicamente, a dose dela é equivalente à dose da morfina, por ser um agonismo parcial, exatamente por isso. Então, ela tem dose teto, certo? Então, tem uma baixa incidência de tolerância, de depressão respiratória e vício, principalmente pelo antagonismo kappa, tá? Mas, cuidado também ao se prescrever, ela vem no formato de adesivos, 5, 10 ou 20 microgramas por hora, e é um adesivo que a gente troca persiste por 7 dias. Mas, de toda forma, não é para, ela vem de receita branca, certo? Receita branca carbonada, é uma medicação, é um opioide forte, então deveria vir
não deveria ser tão fácil prescrever. Assim, tem um jogo da indústria farmacêutica aí também, então a gente tem que tomar cuidado e usar com cautela, certo? E o equilíbrio também é atingido em 72 horas, então esperar 72 horas para trocar o adesivo, se assim for necessário. Agora vamos falar um pouquinho daquelas outras medicações. Não existe ordem para a introdução, não existe evidência de ordem. Eu uso a acetamina, eu faço um bloqueio venoso simpático. Não existe uma ordem, certo? Existem algumas preferências de acordo com aquelas exceções que eu falei. Falar um pouquinho desses outros anticonvulsivantes, a carbamazepina, a oxcarbazepina e a lamotrigina, que eles são bloqueadores do canal de sódio, certo? Diferentemente dos gabapentinoides, que são bloqueadores do canal de cálcio. E aí, no caso, ele vai diminuir a condução do estímulo nervoso, a transmissão. A carbamazepina, a lamotrigina e a oxcarbazepina, aqui, ó, agindo no canal de sódio. E a carbamazepina e a lamotrigina, ela tem uma ação interessante para a dor, que embora a gente vê os trabalhos falando que a oxcarbazepina teria menor incidência de efeitos colaterais, menor tolerância, uma farmacocinética mais linear, mas a carbamazepina ainda funciona assim, tem uma ação a mais, que é uma ação antiglutamatérgica. Então, assim, para a dor, fica assim bem legal a carbamazepina e a lamotrigina, certo? As doses são essas, assim, eu trago essas doses, só uma ressalva clínica é que a gente inicia a lamotrigina com doses baixas, ela tem alto poder de farmacodermia, de erupções cutâneas, pode até dar Steven Johnson, então começar com doses baixas, 25 miligramas, aumento gradual, semanal, certo? E acompanhar de perto esses doentes. A lidocaína EV também é outro bloqueador do canal de sódio que a gente pode fazer, que é o famoso bloqueio simpático venoso. As doses, eu sou anestesista, tem alguns anestesistas que eu estou reconhecendo aqui, as doses que a gente faz para a lidocaína EV é de 1 a 1,5 para intubação, para diminuição da reatividade da via aérea. E essas doses que a gente usa de lidocaína EV para o bloqueio simpático venoso é relativamente maior, é de 3 a 5 miligramas por quilo. E que, assim, eu trago aqui que a gente faz em 4 horas, que é o protocolo lá do HC que a gente faz, certo? Infusões semanais, 3 semanas, certo? Mas, assim, não existe dose, são vários trabalhos com várias doses diferentes, com vários esquemas diferentes, não existe ainda uma padronização, mas pode ser usada, sim. Falar mais um pouquinho de outro receptor bem importante, o professor já falou sobre isso, são os receptores que são glutamatérgicos, que vão ser ativados pelo glutamato, que é o nosso neurotransmissor excitatório mais comum. A gente vê aqui o MNDA, que é um receptor que está obstruído pelo magnésio. Normalmente ele está obstruído. Então, estímulos fracos não vão deflagrar a ativação desse tipo de receptor. Vai ativar o outro receptor, o AMPA. Receptor AMPA, cainato, que são outros receptores glutamatérgicos não MNDA, certo? Então, vai ativar esse AMPA, que vai favorecer a condução do estímulo nervoso. Agora, quando eu tiver um estímulo forte o suficiente, ou então estimulações repetidas desse AMPA, o próprio AMPA pode levar a saída do magnésio de dentro do canal MDA, e assim vai passar um influxo de cálcio, como o professor falou, um influxo de cálcio bem maior e bem mais preponderante, que é deletério para a célula. A gente precisa do cálcio intracelular sim, mas precisamos em doses assim, normais, para um bom funcionamento da célula. Muito cálcio dentro da célula vai favorecer a morte neuronal. Então, existem algumas evidências de que se nós suplementarmos magnésio, com sulfato de magnésio, no caso, a gente possa melhorar esse aporte, melhorar essa obstrução desse canal MDA, favorecendo assim o controle da dor. Com dor crônica, confesso que eu tive dificuldade de encontrar evidências para o sulfato de magnésio. Agora, no uso perioperatório, no uso intraoperatório, fazer infusão contínua durante as cirurgias de sulfato de magnésio, tem havido bons resultados, principalmente na dor aguda, no pós-operatório, com menor consumo de opioide, menor assim, insulto álgico mesmo, um melhor controle da dor no pós-operatório. E vem a acetamina. A acetamina é um antagonista desse receptor MDA. Ela vem aqui, cada vez mais vem sendo usado
para os vários tipos de dor, certo? Além disso, ela tem ação pré-sináptica naquele neurônio inibitório, na modulação da dor, ela tem ação pré-sináptica, tem a ação dela no MNDA. Esse ano saiu o consenso de ketamina, de cetamina em dor crônica, certo? Um consenso bem legal, tá? Bem bom de se ler, então recomendo também. Que aí ele traz, na dor neuropática, ele traz 7 estudos. A gente pode ver que são doses variadas, certo? Protocolos diferentes, certo? Follow-ups também diferentes. Mas o que é que chegou de conclusão? Que houve uma correlação positiva com a dose cumulativa, certo? Então, quanto mais tempo, teoricamente, eu fizer a ketamina, melhor vai ter o benefício álgico dela, certo? Então, assim, essa foi uma conclusão que eles viram, assim, que é uma correlação positiva com a dose cumulativa. Mas, ainda assim, persistem algumas dúvidas a respeito da cetamina, principalmente a padronização de dose, como a gente viu. São variadas essas doses. A gente não tem follow-ups longos, certo, de muito tempo. Então, às vezes, está sendo muito comum relatos de crises, assim, de sintomas do trato urinário, como se fosse uma cistite, certo? Pacientes se queixando de dor urinária, aumento da frequência urinária, principalmente aqueles pacientes que usam a ketamina de forma recreativa, ou então que fazem infusões semanais. Então, sintomas semelhantes a cistites, aí uma orocultura negativa, certo? E fica bem nebuloso o quadro, podendo até evoluir com cistite ulcerativa, contração do detrusor permanente. Então, assim, a gente ainda falta algumas respostas, principalmente de efeitos adversos do uso prolongado e principalmente padronização da dose, certo? Falando um pouco dos alfa-2 agonistas, eles têm ação também na inibição do AMP cíclico, semelhante aos opioides, tá certo? Eles têm ação pré-sináptica, de inibição da norepinefrina. Uma vez que a norepinefrina não cai na membrana sináptica, ela vai diminuir o cálcio pós-sináptico, e a gente já viu que o cálcio em excesso no pós-sináptico determina a morte neuronal, né? Então é deletério para a célula. Ela também faz a hiperpolarização celular e tem bloqueio também específico do canal de cálcio. Ela também tem ação central naqueles interneurônios modulatórios da dor e uma liberação na medula de acetilcolina, certo? Uma liberação de acetilcolina que tem ação analgésica também medular. Essa é uma meta-análise que veio do Anesthesiology, certo? Com 1.800 pacientes com uso de alfa-2 agonistas no perioperatório. Também é semelhante ao magnésio, ao sulfato de magnésio, tem uma ampla ação no perioperatório. Os pacientes, principalmente de cirurgias com potencial doloroso grande, cirurgias torácicas, grandes cirurgias de coluna, instrumentadas de coluna, vêm com a melhora do consumo de opioide e uma melhora nos níveis de dor no pós-operatório, os alfa-2 agonistas. Existem poucos estudos, de fato, para dor crônica. Parece que seu uso combinado com anestésico local determina a duração do benefício álgico mais prolongado, certo? Principalmente a clonidina, a gente usando com os anestésicos locais para bloqueios. E o uso de pós-operatórios em cirurgias de grande porte. Os pacientes em cuidados paliativos é uma droga interessante de ser usada, e os pacientes que estão em UTI também. Falar só um pouco de neurolépticos, assim, eu como anestesiologista, realmente é uma medicação que às vezes eu esqueço da gente lembrar que faz parte do nosso arsenal, né, de medicamentos para dor, certo? Assim, de fato, às vezes a gente lembra só depois de uma refratariedade de uma prescrição gigante, aí a gente lembra, mas assim, ele também tem efeito ansiolítico, antiemético e sedativo, certo? É uma medicação, como a gente já viu, realmente de secundária no controle da dor, não é uma medicação de primeira linha, mas é importante de ser lembrado. Tem os típicos e os atípicos, os típicos a clorpromazina, o aldol, o droperidol, principalmente, os atípicos a quetiapina e a risperidona. Certo? Mostrando as moléculas, a diferença de um típico para um atípico, certo? Eles vão agir principalmente naquela via mesolímica, naquela via de recompensação, do sistema de recompensação, tá? Inibindo os receptores de dopamina, tá? E os atípicos contêm menores efeitos extrapiramidais e menores efeitos adversos, certo? É uma medicação para a gente lembrar realmente de usar
E a melhora do quadro álgico não necessariamente é concomitante com o quadro, com a melhora do quadro psiquiátrico, certo? Às vezes chega o paciente com a prescrição com neuroléptico para a gente lembrar que pode ser utilizado de fato para dor, para a gente não achar que, não, o paciente é doidinho. Não, a gente calma, né? Vamos ver que ele pode ser usado também para o quadro álgico, certo? Quadro principalmente de enxaquecas, quadro de enxaquecas crônicos. A clorpromazina é bem estudada e bem utilizada, certo? Pode usar para dores nociceptivas, neuropáticas crônicas, a dor do câncer. Uma associação interessante com opioides, uma vez que eles agem principalmente na via hematogênica, certo? Inibindo essa via hematogênica. Então, até para o controle de efeitos colaterais do opioide, é uma associação interessante. E potencializa os efeitos do antidepressivo. Então, se a gente quer dar aquele upgrade na nossa prescrição, às vezes, talvez lembrar dos neurolépticos, certo? E os bloqueios que o professor vai falar. Os bloqueios têm ação, têm utilidade na dor neuropática, principalmente de diminuição da quantidade da polifarmácia, certo? O professor mais tarde irá falar. Falando agora um pouco da dor nociceptiva, certo? É uma dor que surge de uma ameaça ou um dano real, certo? A tecidos não neuronais, como a gente viu. O nosso sistema somatosensitivo está íntegro, não tem lesão, não tem doença, tem substrato anatômico, tem uma maior dependência de exames complementares para o diagnóstico, certo? A dor nociceptiva. Ela pode ser classificada em somática e visceral. A somática a grande maioria, osso, cartilagem, músculo, tendão, pele, tecido. E a visceral, vísceras e, obviamente, serosas. Lembrar, principalmente, das serosas, certo? Aquela dor pleurítica, aquele paciente que está no pós-operatório de uma cirurgia torácica, que está com dor para respiração. Então, normalmente, é uma dor somática visceral, classificada assim, certo? Não tem histórico do componente neuropático, eu tenho histórico de um componente nociceptivo. Tem um trauma, certo? Os sintomas não respeitam o trajeto de nenhum nervo e sem outras alterações neurológicas associadas. Sem déficit de força, sem perda de sensibilidade. É a dor que nós somos mais habituados. E a dor que assim, a gente encontra mais facilmente, né, nas emergências e também no contexto anestésico cirúrgico também. Pode haver choque. Choque e queimação é um descritor de dor nociceptiva. Pode haver. As síndromes miofaciais, elas podem ter choque e pode ter irradiação, pode ter queimação. Então, mais uma vez, reforçando que o paciente trazer sintomas de choque e queimação não é patognomônico de dor neuropática. Pode vir em outro tipo de dor, certo? E lembrar mais uma vez que hiperalgesia e alodinia, embora a alodinia é raro, hiperalgesia mais comum, não são patognomônicos de dor neuropática. Pode haver na dor nociceptiva indicando sensibilização central, certo? A dor nociceptiva é aquela dor que a gente usa, a famosa escala numérica. Pode ser usada na dor neuropática, mas a escala numérica foi desenvolvida para a dor nociceptiva, certo? A escala numérica aqui é aquela que a gente orienta o paciente. 0 é sem dor e 10 é a pior dor que você pode imaginar e pede para o paciente dar um valor entre a escala. Tem a escala visual analógica, que a gente pede para o paciente posicionar onde ele acha que a dor dele está, certo? E os descritores, a escala de descritores verbais. Às vezes o paciente não tem entendimento, não consegue entender a escala verbal numérica e a gente usa de descritores verbais qualitativos mesmo da dor. E tem a escala de faces que a gente usa mais na pediatria, que será abordado pela doutora Flávia mais tarde. Aqui é um editorial que saiu esse ano, da dor como o quinto sinal vital. Os Estados Unidos está vivenciando um problema seríssimo na prescrição indiscriminada do opioide. E aí a solução que eles tiveram para essa prescrição indiscriminada é parar de avaliar. Vamos parar de avaliar a dor, vamos parar de usar a escala numérica. Na verdade, o editorial ele fala, e é bem interessante esse editorial, ele dá uma outra dimensão para a dor, principalmente para a dor crônica, para a gente focar na funcionalidade, principalmente nos pacientes com dor crônica. É aquele paciente que sempre vai dar altos descritores, alto valor para a dor, sempre vai chegar com dor, um EVN de 9, um EVN de 8, mas a gente tem que focar assim, doutora, está mantendo o meu EVN de 8, mas eu consigo andar, eu consigo tomar um banho agora,
agora eu estou conseguindo caminhar. Então, a gente tem que focar. Voltei ao trabalho. Então, para a gente focar, não ficar preso à escala verbal numérica, e a gente focar, principalmente na dor crônica, na funcionalidade dos nossos pacientes, certo? Falar assim da escada analgésica da OMS, acho que todo mundo é familiarizado, todo mundo já viu alguma vez, certo? Essa escada analgésica. Eu chamo a atenção do corrimão da escada, que são as drogas adjuvantes, que tem um papel importante na dor nociceptiva, e os procedimentos intervencionistas, que estão cada vez mais sendo indicados precocemente, uma tendência a se indicar precocemente, não deixar chegar a altos níveis de opioide, não deixar às vezes o paciente ter tantos efeitos colaterais com os altos níveis de opioide, a gente trazer os procedimentos mais para uma intervenção mais precoce, evitando assim altas doses de opioide e evitando vício, dependência, tolerância, os problemas que tem com a prescrição do opioide. De fato, o pilar da dor nociceptiva ainda assim são os opioides, né? Aquele paciente que a gente vai saber que a gente vai ter que iniciar opioide, nem que seja um opioide fraco, de fato ainda é o pilar, mas os adjuvantes têm uma ação interessante, principalmente na prevenção de dor crônica, de sensibilização central. É aquele paciente que a gente sabe que foi um insulto cirúrgico grande, que pode evoluir com dor aguda persistente ou até uma cronificação de fato. Então, os adjuvantes cabem bem nesses contextos, principalmente dor torácica, certo? Pós-operatório cirurgias torácicas, tem bastante evidência. E para as dores miofaciais, os adjuvantes têm também, para determinadas dores específicas, os adjuvantes têm um papel importante, e até melhor do que o opioide. Então, a gente entrar com relaxantes musculares e antidepressivos, anti-inflamatórios, ao invés da prescrição de um opioide, certo? Aqui mostrando alguns trabalhos, mostrando o uso da gabapentina e da pregabalina após a artroplastia total de quadril, meta-análises, várias meta-análises, várias revisões com o uso de adjuvantes para dor aguda também, para dor nociceptiva, certo? E aí, só fazendo uma crítica e assim, mostrando uma opinião pessoal a respeito disso. Os Estados Unidos estão vivendo essa epidemia, né, dos opioides, mas assim, só vale lembrar que a gente está distante de vários aspectos de ser igual aos Estados Unidos. Então, assim, aqui nós temos subtratamento ainda de dor, nós temos subprescrição de medicamentos, mas isso não impede de nós nos antevermos e dizer que daqui a 10 anos a gente vai ter que passar por isso. Não precisamos passar. Então, temos que ter responsabilidade na nossa prescrição de opioide, mas lembrar que não é para a gente demonizar o opioide, ele tem uso sim, a indústria farmacêutica vem crescendo com a anestesia opioide free, cada vez mais a gente vem embebido dessa cultura, né, americana e europeia, né, mas assim, a gente está muito distante de estar assim, a gente tem subtratamento mesmo da dor. Certo? Então, não tenham tanto medo, tenham responsabilidade, mas não medo para prescrever. Falar agora um pouquinho dos outros opioides que eu não falei. Eu falei daqueles opioides que eles têm mais ação na dor neuropática pela ação extra, além do receptor-Mi. Falar agora da codeína, né? Ela tem uma biodisponibilidade via oral superior à morfina. A biodisponibilidade da morfina é péssima. Ela tem uma baixa afinidade Mi, é um opioide fraco, que a gente vai fazer uma analgesia de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, pode fazer a prescrição. Ela é uma prodroga, ou seja, ela vai ser metabolizada pela enzima em morfina para determinar a sua ação, e 10% da população não tem essa enzima que vai metabolizar a codeína. Então, a gente pode estar diante de péssimos respondedores à codeína, e nós temos que estar assim, atentos a isso para os nossos pacientes, certo? É utilizado também como antitussígeno e antidiarreico, então ela dá bastante constipação, a gente ficar de olho nos nossos pacientes, e é isso, a dose dela. É de 30 a 60 miligramas, de 6 em 6 horas. Falar da morfina, ela tem uma biodisponibilidade, como eu falei, baixa, ruim, certo? A duração da analgesia dela é de 4 horas. Certo? Tem a morfina LC, que é a morfina de liberação prolongada. Aí vai ter uma analgesia melhor, vai ter uma posologia de prescrição assim, melhor do que ficar tomando de 4 em 4 horas a medicação. Nós podemos usar as doses a cada 5, 15 minutos até a analgesia. E aí, uma vez que a gente titulou a dose do opioide, manter essa dose, se assim o paciente precisar, de dose EV, de não está podendo
utilizar a via oral, certo? Então, a gente pode titular esse opioide com a PCA, principalmente, né, com a analgesia controlada pelo paciente, e lembrar da via subcutânea. Trago aqui essa via porque, assim, a gente sabe que os pacientes podem se tornar... pode ter um abuso, fazer o abuso da medicação, e a via subcutânea, ela protege do pico plasmático, dos sintomas de disforia, do sintoma bom do uso do opioide, certo? Então, ela tem uma absorção mais assim, não faz o pico, ela tem uma absorção mais linear, certo? Mais estável, né? A morfina tem um metabolismo hepático, possui um metabólito ativo. Esse metabólito também tem propriedades analgésicas e tem uma meia-vida maior que a própria morfina. Então, pode circular nos casos de insuficiência renal, certo? Então, a gente tomar cuidado com aquele paciente com insuficiência renal na prescrição da morfina. A oxicodona, outra medicação que a indústria farmacêutica trabalhou bem com ela para difundir. Ela não tem prescrição, não é prescrito em receita amarela, né? Receita branca carbonada, assim como a buprenorfina, certo? Ela tem uma ação kappa importante, e a gente vê que tem mais receptores kappas em vísceras. Então, principalmente naqueles pacientes com a dor visceral, é uma opção interessantíssima a oxicodona, certo? Ela tem uma grande biodisponibilidade via oral, o que leva ela a ter uma potência assim, maior que a morfina, cerca de 2 vezes maior que a morfina, tá? O início de analgesia em 1 hora e uma duração média de outra 12 horas. Porque assim, a indústria fez a cápsula da oxicodona de maneira que ela liberasse a oxicodona de maneira assim, controlada e lenta. Então, a gente precisa orientar para os nossos pacientes não mastigar essa cápsula, porque aí vai perder essa tecnologia e pode fazer o pico, e pode causar depressão respiratória, pode causar morte, certo? Então, não pode partir esse comprimido, tem que ser realmente engolido. Ela tem a metabolização hepática, tem metabólitos ativos também, acumula-se na insuficiência renal e insuficiência hepática, então reduzir a dose. Não existe assim, uma regrinha, uma tabelinha feita na gabapentina, na pregabalina, da dose de redução, mas assim, a gente reduz aos poucos, vai titulando melhor, então dá preferência a outro tipo de opioide, certo? E o uso em pós-operatório, em dor oncológica, dor reumatológica, é onde tem a grande maioria dos estudos. O fentanil também, assim como a buprenorfina que eu falei antes, é comercializado em adesivo para dor crônica, né? É 100 vezes mais potente que a morfina, é alta lipossolubilidade, por isso que ele é tão bom como adesivo, tá? Pouco utilizado para as dores agudas, porque como ele é de liberação lenta, certo? Ele não faz picos, então para aquele paciente que está com dor à beira do leito, você vai visitar e está com dor à beira do leito, ele não é uma opção interessante, é mais para você titular a nível ambulatorial, é um paciente que está com altas doses de morfina, está com sintomas, bastante efeitos adversos com o uso da morfina, a gente pode fazer a rotação para o fentanil, certo? A latência, tem várias doses, 12,5, 25, 50, 75, 100 microgramas hora. Não cortar o adesivo assim, não, só tenho de 50, de 100 no meu serviço, posso cortar? Não pode. A representação não garante que vai ser liberada a mesma quantidade, né, a mesma dose por hora, certo? E a latência de 6 a 12 horas para atingir o equilíbrio, tá? E trocar os adesivos a cada 72 horas. E não esquecer das outras medicações que eu falei para dor neuropática, que também podem ser usadas para dor nociceptiva. Aqui é uma tabela de conversão dos opioides, certo? Lembrar que a morfina oral e a subcutânea está 2:1. Aqui, se eu uso 60 miligramas de morfina oral, eu posso trocar por um adesivo transdérmico de fentanil de 25 microgramas, certo? E lembrar da tolerância cruzada incompleta quando eu vou fazer o rodízio de opioide. Eu não posso simplesmente calcular a dose equianalgésica, equipotente e trocar. Não. Lembrar que meus receptores vão ainda estar sendo ativados e agonizados pelos outros opioides, certo? E o meu próximo opioide vai vir bem mais potente. Então, a gente normalmente reduz de 25% a 50% da dose do opioide, quando a gente for fazer esse rodízio de opioide, tá? Por essa tolerância cruzada incompleta dos receptores. Falar rapidinho sobre a dor nociplástica, era a antiga dor disfuncional.
tem como sinônimos dor algopática ou dor nocipática, pode ser utilizados esses dois termos, certo? O professor já falou também, e eu reforço que é uma nocicepção alterada, mas sem evidência de lesão. Não tem lesão nem do meu nociceptor, não tenho ativação de nociceptor. Meu nociceptor está alterado, mas não lesado, certo? E não tenho ativação do meu sistema somatosensitivo, não tenho lesão ou doença do meu sistema somatosensitivo. Os exemplos mais comuns é a fibromialgia, a síndrome complexa regional tipo 1, já que ela não tem a causa, né? A tipo 2 tem uma lesão, uma provável lesão, né, do nervo. A síndrome do intestino irritável, cistite intersticial, lombalgias crônicas não específicas, é aquela paciente que tinha uma osteoartrose de joelho que desenvolve uma dor disseminada, ele até usa como exemplo esse exemplo no artigo que eu li, uma dor disseminada, de ativação de uma hipersensibilização disseminada. Pode justificar, pode ser esse componente nociplástico. Então, o que é que vê é uma insuficiência do meu sistema modulatório de dor, do meu sistema inibitório da dor. Ele está insuficiente, que gera essa hipersensibilidade disseminada, certo? Normalmente vem acompanhado com sintomas desautonômicos. A síndrome complexa regional do tipo 1, a gente vê, tem edema, sudorese, e depois evolui com palidez, com atrofia. Então, normalmente tem sintomas desautonômicos associados e principalmente sintomas simpáticos, certo? Tem uma hiperreatividade do meu sistema simpático. Então, o nosso tratamento vai ser o foco nas medicações adjuvantes, certo? Gabapentinóides, antidepressivos, tendência a se usar a mesma ordem da dor neuropática, evitar o uso de opioides, são pacientes que têm potencial risco de abuso, grande importância para as medidas não farmacológicas, certo? Acupuntura, fisioterapia, hidroginástica, certo? E mudança de estilo de vida, perder peso, certo? Então, assim, focar nesse tratamento para os nossos pacientes que têm esse tipo de dor. E os bloqueios, já que tem uma hiperreatividade do simpático, normalmente são os bloqueios que vão bloquear o nosso sistema simpático, que está retroalimentando esse ciclo álgico, provavelmente. E a dor mista é a dor na vida real, certo? É a dor que mais aparece no nosso consultório, é aquela dor oncológica, como eu falei, a dor radicular, associada à dor miofacial, e o tratamento vai ser de acordo com o componente que está predominando ali naquele momento, o componente que está mais incomodando o paciente. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar. Tá certo? Espero que tenha gostado. Tem o pessoal que está assistindo, e aí eu só queria dar um feedback para eles, que eles colocaram no grupo, e tem Francisco, eu acho, não sei se Francisco está assistindo a gente, Francisco o quê? Francisco Almeida, que fez uma pergunta, não foi uma pergunta, ele só fez uma colocação, que foi em relação à dor, à neuropatia rancênica, né? Que ele disse que a gente sempre esquece. Ele colocou lá, a gente esquece da neuropatia rancênica, não fala, e na verdade, realmente, a neuropatia rancênica é a principal causa de dor neuropática, principalmente periférica, né? É realmente a rancênica, mas o que acontece é que quem lidar com dor, pelo menos eu tenho essa impressão, que a gente pega menos, porque termina que o infectologista fica e trata, e quando chega para a gente, chega alguns casos específicos, eu não sei, o professor Hazen. Pela literatura americana, que são áreas que não são endêmicas para hanseníase. Agora, Brasil, algumas áreas do Brasil, Índia, África, a incidência é grande, né, de hanseníase, e tanto a neurite mais aguda quanto a dor neuropática, elas são frequentes. Então, acho que eu concordo com o Francisco, eu acho que a gente tem que colocar nas nossas aulas, porque é uma realidade mais nacional, né? E o tratamento não muda, é o que a Rebeca falou, mas a gente tem que colocar como uma das doenças que a gente tem que entrar no nosso rol mesmo. É claro que, né, como a professora falou, vai mais para dermato ou infectologista, mas lá no HC tem um grupo que a dermato encaminha, tanto para a gente, quanto o grupo de dor da neuro, os pacientes com dor neuropática após Hansen, né? E é uma dor assim, bem semelhante à dor pós-químio, né? A neuropatia pós-químio, né? Atinge basicamente, assim, mais comumente, eu acho, que os membros superiores, né? E que, assim, responde muito ao tratamento parecido com o tratamento que a gente faz para a neuropatia pós-quimioterapia. Eu tive um paciente que respondeu muito bem a doloxetina
E teve outro que eu precisei fazer fazer Oxycontin. E ele respondeu super bem a oxicodona. Eu entrei depois, eu tive que entrar com opioide, que eu deixo para o final, né? Eu começo com os não opioides, mas assim, realmente a gente esquece um bocadinho, né?